Eu acredito que, primeiro, essa pessoa que está buscando abrir um negócio, a gente precisa entender, talvez, basicamente 3 coisas. Eu gosto de fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu tenho os recursos necessários para fazer aquilo que eu gostaria. E dentro de recursos necessários, tempo, dinheiro e pessoas. Se eu gosto de fazer, se eu tenho habilidade, encontrei ali o meu propósito. Ótimo. Mas aí eu preciso entender se eu tenho os recursos necessários. Faz parte de quem eu sou. Então eu agradeço muito a Deus, primeiro, pela oportunidade que Ele tem me dado de poder fazer o que eu amo e poder entregar isso para Jesus. E eu espero que nessa noite, aquilo que Jesus tem compartilhado comigo ao longo desses anos, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, que o ano de vocês, 2023, seja o ano mais próspero da vida de vocês até aqui. Pelo menos até chegar 2024. Nós temos obrigação de sermos prósperos. Deus nos entregou muito para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre vencer o medo de crescer. Parece um paradoxo, né? Porque todos nós queremos crescer. Mas muitas vezes nós mesmos, sem perceber, estamos impedindo o nosso crescimento. Bom, antes da gente começar, como a pastora Carol disse, eu estou muito feliz porque eu posso, e hoje eu vim trazer para vocês, sim, uma palavra de instrução. Segundo a palavra de Deus, uma palavra de instrução, de crescimento. E é com muito temor ao meu Senhor Jesus que eu quero compartilhar com vocês tudo que Ele me ensinou durante esses anos. E para a gente começar, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Há algumas parábolas na palavra de Deus, na nossa Bíblia, e essa é uma das que eu mais gosto. Essa é uma das que eu mais uso. Essa é uma das que mais me lembram sobre a minha responsabilidade de compartilhar e de crescer. Então vamos lá. E também será como o homem que, ao sair de viagens, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Guardem essa palavra, com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros.
tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor me use, Deus, como um instrumento de despertamento, Jesus. Despertamento para crescimento, Jesus. Despertamento para talento, Senhor. Talentos, sonhos, dons, aqueles que podem estar adormecidos, Jesus. E eu te peço, Pai, que através da tua palavra, Espírito Santo, o Senhor possa vir e agir e fazer como a tua vontade. Que seja assim nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Como eu disse para vocês agora há pouquinho, essa palavra, essa parábola, é uma das que mais me desperta responsabilidade. E Jesus contou essa parábola na semana em que ele havia sido traído. E essa parábola, ela cita talentos, mas naquela época, talento era igual a dinheiro, era o dinheiro que era medido dessa forma. Historiadores fizeram essa conta e trazendo para os dias de hoje, um talento significaria mais ou menos 218 mil reais. Então não foi pouca coisa que aquele senhor confiou àqueles servos, foi muita coisa. Às vezes a gente acredita que aquilo que a gente sabe fazer, que os nossos dons, que as nossas habilidades não significam muita coisa. Mas a gente não faz ideia do mover que acontece quando a gente decide obedecer aquilo que Deus nos confiou para fazer. É sobre responsabilidade o nosso crescimento. Deus nos entrega dons e talentos, mas nós é que fazemos com que esses dons e esses talentos possam ser multiplicados, porque é isso que Deus espera de nós. Se Deus deu para você dons e talentos, é porque Ele gostaria, é porque Ele tem desejo, é porque Ele quer, Ele espera que você multiplique. Eu comecei a minha carreira, hoje eu trabalho com gestão, assessoria, consultoria para empresas, empresários, de forma individual ou de equipes, e eu comecei a trabalhar nessa área há mais ou menos uns 23 anos. Eu não contei, né, da minha família. Bom, eu sou mãe, sou esposa, meu marido, aquele lindo, ele não pôde vir, daqui a pouco ele chega. Ele é maravilhoso mesmo. E nós temos 2 filhos, um de 26 anos e um de 19 anos. E eles são meninos maravilhosos também. E quando eu comecei a minha carreira, eu já tinha o meu filho menor. E não foi nada fácil. Fiz a faculdade depois que meu segundo filho nasceu. Mas desde o meu primeiro trabalho, que não foi nessa empresa onde eu trabalhei, eu comecei a liderar. Eu comecei como babá, quando eu tinha 8 anos de idade. E só porque eu queria um chinelo. Não sei quem é do meu tempo, eu tenho 41 anos. Quem tem mais de 40 vai se lembrar disso. Naquela época, era uma febre, um tal de chinelo Raider da Xuxa, lembram? Mas lá em casa era assim... Ou pode comprar para todo mundo, ou não compra para ninguém. E meus pais podiam comprar sabe aquele que vinha no saquinho, que é branco em cima, colorido embaixo, Havaianas? Pois é, era aquele lá para todo mundo. Então minha mãe disse, não, seus irmãos só tem esse, eu não posso comprar diferente para todo mundo. Então eu decidi que eu queria comprar o chinelo com 8 anos. E eu entendi o poder do empreendedorismo com 8 anos de idade. E a partir daí eu nunca mais parei. Mas o que isso tem a ver com dons e talentos? Ali eu descobri como eu podia fazer para de uma forma honesta, justa, poder realizar sonhos. Porque um chinelo para mim era um sonho. Ainda que muito pequena, crianças sonham, viu, pais? As crianças sonham, elas têm sonhos. E nós como pais desejamos dar o melhor para os nossos filhos, não é assim? E eu comecei a trabalhar muito cedo e fui trabalhando nessa área de vendas. E logo depois eu tive meu filho mais velho e aí eu tive que parar um tempo para cuidar dele. Eu tinha 15 anos. E eu fui trabalhar como empregada doméstica e estava tudo bem. Eu dei o meu melhor lá.
lavando o banheiro, fazendo a comida, cuidando do filho da minha patroa, que era pequenininho também. E foi a oportunidade que eu encontrei de empreender lá na casa deles, onde eu podia levar o meu pequenininho. Mas mesmo lá, sabe, lá na casa onde eu trabalhava, lá eu entendia, eu vou aprender tudo que eu puder aqui, porque daqui a pouco eu vou trabalhar em outro lugar. Não porque aqui diminui. Minha mãe foi empregada doméstica e criou seus 4 filhos assim, com muito orgulho, muita honestidade. Mas a minha vida não parou aí. E quando eu comecei a liderar, puxa vida, eu entendi que era ali, com as pessoas, ajudando as pessoas a crescerem, ajudando elas a se desenvolverem. Porque quando alguém se desenvolve no trabalho, quando uma empresa é bem sucedida, ela também realiza sonhos. Às vezes a gente fala pouco sobre isso, né? E eu vim falar sobre isso com vocês nessa noite. Como é que a gente pode multiplicar lá no nosso trabalho? Quantos aqui são empresários? Tem uma empresa, um negócio. Quantos trabalham em uma empresa? Quantos são profissionais liberais? Advogados, médicos, dentistas, professores? Quantos já estão vivendo profissionalmente aquilo que gostariam de estar vivendo? 3 pessoas levantaram as suas mãos. 4, 5. Excelente. Mas ainda tem muito mais gente, não é? Pois é, Deus tem a receita para isso, para a gente viver aquilo que a gente quer viver. Bom, como eu disse para vocês, eu estou aqui vivendo o meu propósito, porque o meu propósito é multiplicar aquilo que eu aprendi, para ajudar outras pessoas, pais, mães que cuidam sozinhas muitas vezes das suas casas, pais que sustentam as suas casas, os adolescentes, jovens que buscam realizar sonhos. E eu sei que alguém que conhece a palavra de Deus, quando é bem sucedido, ele transborda na vida de outras pessoas. Então também por isso nós devemos prosperar. Mas quando a gente olha para essa parábola, vem 2 coisas, podem vir 2 coisas na nossa mente. A primeira, que é a responsabilidade do compartilhamento, como eu disse para vocês aqui agora. A responsabilidade da multiplicação. E a segunda, como o terceiro servo, pode ser o sentimento de medo e de paralisação, que consigo traz a comparação, que mina, que faz morrer aos poucos. Quando a gente para de olhar para aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, e a gente começa a olhar para o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, e a gente começa a achar que Deus deu mais talento para o outro do que para a gente. A gente começa a achar que a vida do outro é mais fácil do que a da gente. A gente começa a achar que o caminho do outro foi muito mais fácil do que o da gente. E aí de repente a gente olha para alguém e fala: nossa, fulano está bem sucedido, está tendo bastante cliente, acho que eu vou fazer isso também. Só que a gente nem imagina qual foi o caminho, a estrada que trouxe aquela pessoa até aqui. Cada um de nós tem um dom e um talento específico para uma área. E o mundo precisa de você, do que você faz, do que só você pode fazer. Com o seu máximo, com a sua excelência, porque é isso que Deus espera da gente. Os talentos e os dons, a predisposição que a gente tem para fazer algumas coisas, são dadas por Deus, mas habilidade e competência é nossa responsabilidade. E esse é o nosso papel. Deus deu para todo mundo, mas só alguns resolvem ler, aprender, estudar, se dedicar, ir mais cedo, sair mais tarde, para que tenha resultado. E aí, se eu te perguntasse assim: olha, dá uma olhadinha aí no aplicativo do seu banco, porque tem R$1 milhão aí na sua conta. O que você faria? Qual o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça? Qual o primeiro pensamento que passou aí pela tua cabeça?
Muita gente, se olhasse no aplicativo do banco agora e tivesse lá R$1 milhão, muita gente diria assim: a partir de segunda-feira eu não vou trabalhar mais. Agora eu vou descansar, vou para a praia, vou curtir a vida. Mas essa mentalidade não é de pessoas bem-sucedidas, que querem e buscam multiplicar o seu talento. Muitas vezes a falta de crescimento ou não estar onde você gostaria de estar tem muito mais a ver com você do que com as coisas que aconteceram com você e te trouxeram até aqui. E eu penso que nessa noite, quando eu conversei com Jesus, para que Ele me desse essa palavra, foi isso que eu perguntei para Ele. O que é, Jesus, que o Senhor quer falar através da minha boca? E eu sinto no meu coração que a gente faz muito menos do que aquilo que a gente deveria, que a gente é muito menos grato do que deveria, e que a gente muitas vezes espera muito mais do que deveria para as coisas acontecerem. E aí a gente entra no finalzinho desse ano a gente começa a fazer planos, e a gente diz: se Deus quiser, 2023 vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, eu sou a filha preferida do meu papai. Eu tenho certeza disso. Mentira, gente, Ele ama a gente igualzinho. Mas eu sei que Ele quer. Eu sei que Ele quer o meu bem. Eu sei que Ele sempre quer. Mas e eu quero? E se eu quero, o que eu estou fazendo para que isso aconteça efetivamente? Muitas vezes entra ano e sai ano e nós estamos com os mesmos objetivos. Se estamos com os mesmos objetivos, é porque não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Para mim, prosperar é ter tudo que eu preciso para cumprir o que Deus me chamou para fazer. É isso, prosperar para mim é isso. Prosperidade não é acúmulo, até porque a palavra de Deus nos adverte a respeito disso. Daqui ninguém vai levar nada, nada. Prosperidade não é acúmulo, mas ela é o resultado da gente ter recursos disponíveis para fazer o que tem que ser feito, para ir até onde Deus quer que você vá, para fazer aquilo que Deus quer que você vá. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas e realizar coisas porque nós não temos os recursos? Mas por que será mesmo que nós não temos? Nós estamos vivendo dias desafiadores, né? Pós-pandemia, um momento em que a gente tem uma economia instável. Muita gente está passando por momentos difíceis economicamente, muita gente. Mas muita gente cresceu também nesse período. Por que será? Conhecem aquela máxima que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços? Muitas vezes a gente acaba ficando na inércia e olhando só para o problema, só para a dificuldade, só para as notícias ruins. E aqui já vai uma dica: cuidado com o que você está colocando na sua mente, porque é da sua mente que nascem os seus sonhos, os seus planos. E alguém que só lê notícia ruim não consegue ter planos bons e saudáveis. Cuidado com o que você anda lendo. Cuidado. Eu acredito e eu vivo o empreendedorismo, eu ensino sobre isso, porque eu acredito que nós podemos, através da prosperidade, transbordar na vida de outras pessoas. De verdade, é isso que eu faço na minha empresa, na empresa dos meus clientes. Ajudar famílias a se reerguerem, a construírem, e as famílias dos funcionários e todas as pessoas fortes, empresas fortes, saudáveis, para que as famílias também possam ser fortes e saudáveis. E nós que cremos no Senhor Jesus, nós sabemos que o nosso coração é generoso e que se a gente tiver mais, a gente obviamente vai ajudar mais.
Há uma diferença entre empresário e empreendedor. O empresário, só para a gente fazer uma analogia, compraria uma melancia por R$1, venderia por R$1,50. Um empreendedor compraria a melancia por R$1, fatiaria ela, faria sucos, daria pelo menos uns 20 copos de suco e venderia mais ou menos a R$8, que é o que está no mercado. O que nós temos feito com o que Deus confiou nas nossas mãos? Às vezes a nossa mentalidade está tão pequenininha que a gente compra por R$1, vende por R$1,50 e fala: ai, Deus não me ajuda, Deus não me abençoa. Mas Deus só abençoa a outra irmã, não me abençoa. Mas o que você tem feito? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? E aqui é com muito temor que eu falo sobre isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando sobre prosperidade, mas a Bíblia nos adverte a respeito de não colocar o nosso coração. Não é isso. O nosso coração precisa estar no propósito por aquilo que a gente foi criado. O seu recurso financeiro vai ser provido no seu caminho. Lá em Salmos 62:10, na parte B, a palavra de Deus diz assim: se as suas riquezas aumentarem, não coloque o seu coração nelas. Nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos. O nosso coração não pode sair daquele lugar onde Deus nos fez para ser. Porque se isso acontecer, certamente Ele não vai confiar mais nas tuas mãos, porque você não sabe lidar. Deus não está dizendo que a gente deve ser rico ou que a gente deve ser pobre. Aqui nós aprendemos que o nosso coração não pode estar no dinheiro. Porque se a gente escolher isso, Deus nos chamou para sermos salvos. É para isso que Deus nos chamou. Mas, obviamente, como eu estou falando aqui hoje, de como a gente pode fazer para o nosso 2023 não caber mais a palavra medo e nós crescermos e nós prosperarmos, a gente precisa entender quem é que Deus nos fez para ser e colocar o nosso coração naquilo que Deus nos fez para ser. Quando a gente fala de crescimento, muitas vezes, principalmente entre nós que conhecemos o amor de Deus, que somos irmãos cristãos, parece um tema avesso. Parece que é ruim falar sobre isso, né? Apesar de todos nós aqui termos contas para pagar, água, luz, boleto, carro, escola das crianças, supermercado. Então como que a gente não fala disso? Todo mundo aqui tem conta para pagar, não tem? Tem, né? A gente precisa sobreviver. E a gente vai hoje em dia com R$50 no supermercado, vem com 3 itens. E olha lá. E olha lá. Se for uma proteína, vai vir com umas 200 gramas mais ou menos. A coisa está assim, né? A palavra de Deus diz também em Provérbios 10:22: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Não é para ser pesado, não é para a gente achar que, puxa vida, eu vou trabalhar 12 horas por dia, eu não vou ter mais vida, vai ser muito difícil. Se você estiver no lugar onde Deus te colocou para estar, não vai ser pesado. Eu sou prova disso. Eu amo o meu trabalho. Faço muitas vezes e ajudo outras empresas, muitas vezes sem ganhar nada, porque esse é o meu propósito. Mas nós precisamos saber onde é o seu. Vamos falar sobre isso. Então, quem não está prosperando é porque Deus retirou a sua mão, a sua bênção? Não, não é isso. Tem algumas coisas que é com Deus, mas tem muitas que é conosco. E é por isso que eu vim compartilhar com vocês hoje sobre a minha experiência, sobre esses 23 anos mais ou menos que eu trabalho com gestão, com vendas, com crescimento, de uma forma que eu amo fazer, porque eu vejo a transformação na vida das pessoas. Me conta aqui, quem já fez o seu planejamento de 2023? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parabéns para quem já fez. 10, 11, muito bem. 12, parabéns. 13, muito bem, ótimo, excelente. Sem saber para onde vai,
qualquer caminho serve, não é? Então o primeiro passo para a gente crescer, sim, é saber para onde eu quero ir, o que é que eu quero. Jesus, o que vai ser esse ano? O que nós vamos fazer esse ano? O que o Senhor quer que eu faça esse ano? Colocar isso no papel. Mas muitas vezes a gente fica pensando, eu estou pensando grande demais. Para o nosso Deus não há coisas grandes e impossíveis. Nosso Deus, como a Carla falou aqui agora há pouquinho, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono do mundo. E você é filho dEle, herdeiro dEle. E muitas vezes a gente vive como um filho emprestado. Por que será que a gente faz isso? Muitas vezes é por medo. Às vezes é por medo da decepção, às vezes é por medo de não dar de dar errado. E esse medo, ele proporciona na gente aquele sentimento de alerta, de paralisação, com receio de fazer alguma coisa e não dar certo. E muitas vezes o medo, ele se manifesta psicologicamente na nossa mente, mas fisicamente também. Quantas pessoas têm estado doentes mentalmente? Quanta gente tem precisado de ajuda médica porque está sofrendo de doenças mentais? Quantas pessoas eu conheço nessa situação, infelizmente? Mas são N motivos pelos quais isso acontece. O problema é que quando a gente tem medo, a gente toma decisões erradas. E a falta de clareza e do planejamento faz a gente ter medo. Assim como o terceiro servo que foi lá e ficou pensando, e eu imagino que ele deve ter ficado pensando: puxa, esse meu senhor é muito bravo, onde eu vou enterrar para não perder? Ele deve ter perdido um tempão pensando sobre isso. E aí o medo fez ele tomar a decisão errada. E muitas vezes a gente tem medo de não saber o que vai acontecer. Se eu começar esse empreendimento, se eu começar essa empresa, o que vai acontecer? E a gente paralisa. Mas eu aprendi em Josué 1:9 que o que Deus colocou em mim me dá coragem para vencer o medo. Não fui eu que te mandei, não fui eu que mandei. Talvez Deus está te perguntando isso nessa noite, mas não fui eu que mandei. Não fui eu que te mandei fazer aquilo que eu coloquei em você para fazer. Por que você não está indo? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, porque eu vou estar com você onde quer que você for. Talvez, minhas irmãs honradas, queridas, meus irmãos também, os homens que estão aí, Deus já colocou no teu coração o que você tem que fazer. Talvez está faltando coragem, mas essa palavra está dizendo: eu mandei você fazer. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque eu estou com você. E porque eu estou com você, porque a minha palavra está com você, vai dar tudo certo. Mas você precisa ir, levantar, pensar, sonhar de novo, querer de novo, tentar de novo, fazer mais uma vez de novo. Tem algumas versões que eu gosto muito, que nessa palavra ele diz: esforça-te. Esforça-te. Ninguém cresce na zona de conforto. Ontem nós ouvimos aqui aquela palavra maravilhosa da pastora Eichla: nas tempestades é que a gente cresce. É nas tempestades que é entregue aquilo que a gente precisa para viver o próximo nível que Deus vai nos dar. Não tenha medo dos problemas. Os problemas a gente enfrenta, porque Deus nos disse que Ele está conosco. E porque Ele está conosco, nós podemos ter coragem.
Meu querido irmão Rafael, é da projeção, coloca aquela imagem para mim, fazendo favor, que eu te mandei, meu querido. Mas nós precisamos estar nos lugares certos. Nós precisamos estar onde Deus nos colocou para estar. Vocês estão vendo essa imagem? Ali está dizendo, para eu garantir uma solução justa, vocês farão o mesmo teste. Todos vão subir nessa árvore. Todo mundo ali tem condição de subir na árvore? Tem? Não. Um gato pode subir na árvore, não pode? Um macaquinho pode subir na árvore, não pode? Um peixe pode subir na árvore? Um elefante pode subir na árvore? Não. Uma foca pode subir na árvore? Nós precisamos saber para que nós somos criados. Para você crescer, você precisa entender onde é o seu espaço de talento, onde é o teu espaço de força, onde é o teu espaço de habilidade. Mas sim, como é que eu descubro isso? Sobre o que você conversa com os seus amigos? Sobre o que você fala quando você está com outras pessoas? O que você mais gosta de fazer? O que você faz bem? Eu descobri que eu gostava de falar com as pessoas, mesmo antes de começar a trabalhar com liderança. Pequenininha, na escola, eu fui representante de sala todos os anos que eu estudei. Porque eu gostava de falar com as pessoas, porque eu gostava de liderar, porque eu gostava de estar à frente. Eu era pequenininha. Talvez Deus já te mostrou o teu lugar, o teu espaço, mas você não consegue perceber. Peça para Jesus, peça para o Espírito Santo abrir o teu entendimento, o teu coração, para que você possa sentir onde que você deve estar, fazendo o quê? Porque nós temos obrigação de prosperar. Eu quero contar algumas coisas para vocês. 70% das pessoas desconhecem ou não trabalham com aquilo que gostam. 69% das pessoas reconhecem que não estão no ambiente que as façam crescer ou as tornem melhores. 85% das pessoas não se sentem satisfeitas com os seus resultados financeiros. 81% das pessoas reconhecem que precisam de mais foco e disciplina nos seus projetos. 68% das pessoas reconhecem que tomam decisões sem conhecimento, sem informação nenhuma. Começa um negócio porque viu alguma coisa, porque olhou para outra pessoa, porque viu um nicho tendo sucesso, mas não sabe fazer aquilo que se propôs a fazer. E aí adivinha o que vai acontecer? Não vai dar certo. Mas não é porque Deus não está com você, é porque você não desenvolveu ainda a capacidade e a habilidade para crescer. 78% das pessoas sentem que a sua vida está num ritmo aquém daquilo que gostariam. Pensam demais e não executam o que precisa ser feito. Um grande problema é a falta de reconhecimento da autorresponsabilidade. E aí se tornam vítimas de si mesmas, vítimas da economia, vítimas do mercado, vítima do concorrente, vítima da sua condição financeira. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o que você tem feito com o que está nas suas mãos. O último servo culpou o seu senhor pela falta de atitude dele. Ele disse: como o senhor é muito bravo, eu fiquei com medo e enterrei. Não tinha a ver com o senhor dele, tinha a ver com ele. E nós muitas vezes fazemos isso. Deus está nos proporcionando uma oportunidade nessa noite de nós termos o melhor ano das nossas vidas, se nós obedecermos a palavra de Deus e fazermos aquilo que nós devemos fazer. E chegar no final do ano, está faltando 28 dias para terminar o ano. Chegar no final do ano que vem, nós termos novos projetos, novos sonhos, novas coisas, e prosperarmos. Se a gente não mudar as nossas atitudes agora,
vai chegar em dezembro de 2023 e nós vamos estar falando as mesmas coisas. Então, para que você tenha liberdade para viver o que Deus quer que você viva, e para que você possa transbordar e ir mais vezes diante de Deus, não para pedir: Deus, eu preciso, Deus me ajuda, Deus olha a minha condição, Deus olha para mim, Deus olha a minha dificuldade, Deus olha o meu desafio. Mas para a gente ir para diante de Deus: Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus, porque é muito melhor dar do que receber. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente nunca vai ter alguma coisa que a gente não deseja. A gente nunca vai ter algo que a gente não entende, ou que a gente não está preparado para receber. Então isso precisa ser resolvido na sua mente primeiro. Você, com o Espírito Santo, entendendo qual é a sua responsabilidade, onde você foi plantado para prosperar, onde você foi plantado para crescer, onde você foi plantado, fazendo o quê? Essa é a nossa responsabilidade. Antes a gente precisa entender. Então eu, se fosse você, anotava aí no seu celular ou no seu caderno, porque eu quero contar para você alguns passos para o seu 2023 ser muito melhor do que foi 2022. Eu estou aqui hoje para compartilhar o que Deus me permitiu fazer e onde Ele me levou a aprender, para que o seu 2023 seja melhor. A primeira coisa: esteja presente, uma coisa de cada vez. Tem muita gente que começa um projeto, 2, 3, 4, 5, 25. Vai dar conta? Vai fazer bem feito? Uma coisa de cada vez. Seja presente, estude, se dedique para aquilo que Deus entregou na sua mão. Nossa mente, nosso corpo, não funciona a cabeça para um lugar e o corpo para o outro. Às vezes você está num lugar e a sua mente está em outro. Você está fazendo uma coisa, a tua mente está na outra. Esteja presente, cuide daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Segunda coisa: posicione-se. Falando de empresas e de negócios, quem vende, quem atende, quem lida com o cliente aqui, não é o que você vende que as pessoas querem, é o que elas ganham com o que você vende. Tem tanta gente concentrada e querendo que as pessoas percebam o seu produto. Não, é a transformação das pessoas através daquilo que você faz. Pare de olhar para a grama do vizinho. Parece que ela é mais verde, mas se você chegar lá pertinho, ela é igual à sua. Ou se ela estiver mais verde, é porque ele foi lá e ele colocou água e adubo e ele cuidou. Então o que a gente precisa fazer? Cuidar da nossa também. Se posicione. Não aceite mais esse lugar de insatisfação, de reclamação. Quanta gente que a gente encontra e a gente pergunta: ei, tá tudo bem? Como que você tá? E a pessoa fala: menina, você não sabe, dor nas costas, dor de cabeça, tô com um problema, meu carro quebrou. Misericórdia mesmo. Cuidado, porque talvez você tenha sido essa pessoa. E tem gente que a gente tem até medo de perguntar se está tudo bem, porque já vai vir um caminhão de reclamações. Tira sua mente desse lugar do que você não tem e passa a colocar naquilo que você tem. O teu coração vai começar a ficar muito mais grato. Os teus resultados nascem na sua cabeça primeiro. Para de reclamar. Isso não é coisa de filho de Deus, sem dúvida alguma. Reclamação não é para filhos do Deus Todo-Poderoso. Não é, não é. Terceira coisa: diversifique. Se você vende produtos, passe a vender serviços também. Se você vende serviços, passe a vender produtos junto. Mas sim, o que isso quer dizer?
Eu trabalho com serviços, presto consultoria, assessoria, treinamento, mas eu escrevi um livro, um sonho da minha vida realizado. Poderia ter trazido ele para mostrar para vocês hoje, mas não trouxe. Então, se você vende um serviço, venda um produto também. Pensa, o que você pode fazer para ajudar as pessoas? O que você pode fazer lá na tua empresa, no teu negócio, que transforma a vida das pessoas que trabalham com você? Agregue soluções. Para de pensar no que você precisa ganhar no final do mês e começa a pensar no que o teu cliente precisa que você faça. Empresas bem-sucedidas não têm foco nas suas vendas. Elas têm foco no que os seus clientes precisam. Outra coisa, disciplina. Coisa muito difícil da gente fazer, não é? Difícil. Quantas vezes, né? A gente começa e para, começa e para, começa e para, começa e para. E quem começa e para, está sempre começando. Aí o ano entra, o ano sai e você não terminou, ainda está começando. Pare de dar desculpas para aquilo que você deveria ter feito e não fez ainda. Sabe por quê? Elas podem até ser verdadeiras, as justificativas, mas elas não mudam a sua situação. Infelizmente, quando a gente dá uma desculpa para aquilo que a gente deveria ter feito e não fez, o nosso cérebro entende que é um subterfúgio. Tem um motivo pelo qual eu não fiz, então está tudo bem. Não está tudo bem. Assuma a responsabilidade. Não dá para ser excelente antes da gente ser constante. É muito melhor fazer 2 vezes, 2.000 vezes 2 coisas, do que fazer 2.000 vezes um monte de coisas, várias vezes. Faça, 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 até você ficar excelente naquilo. O que você recebeu, o que recebeu mais talentos, foi o primeiro a sair para multiplicar. Vocês perceberam isso na palavra? Ele correu. E por que ele fez isso? Porque ele estava preparado. Se Deus entregar para você mais hoje, está preparada? Está preparada? Se Deus te disser, a partir de segunda-feira vai ser diferente, eu vou te acrescentar muito mais do que você tem, está preparada? E a palavra diz que Deus entrega conforme a nossa capacidade. Então, se nós não estamos recebendo mais, não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Deus entrega talentos de acordo com aquilo que Ele sabe que a gente consegue administrar. Mas, quando Ele entrega, Ele cobra. Quando Ele me deu a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais e aprender sobre o que eu estou falando para vocês hoje, foi a primeira palavra que me veio na mente. Eu preciso multiplicar. É a minha obrigação ajudar outras mulheres, outros homens, outras empresas a melhorarem em si, a si mesmos, para que sejam mais prósperos. As pessoas disciplinadas sempre estão preparadas. Às vezes a gente vê alguém que prosperou e a gente fala: mas pastora Carol tem sorte. É sorte. Por isso que ela está, é sorte. Não existe sorte. É oportunidade que encontra alguém disciplinado. Muitas vezes a gente limita as nossas possibilidades. Mais um ponto para 2023. Poucas metas. Vai fazer o seu plano, quem não fez ainda? Poucas metas. Faça só 3, é suficiente. Mas cumpra cada uma delas. Faça com que esses objetivos sejam específicos. Quanto? O que? Onde? A partir de quando? Faça com que esses objetivos te desafiem como pessoa. Faça com que esses objetivos que você passa a pensar sejam coincidentes com aqueles que Deus quer que você faça. E a partir daí, dê o seu melhor. Organize o seu tempo.
Ninguém aqui tem mais de 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Por que umas pessoas conseguem fazer mais e outras conseguem fazer menos? Por que umas conseguem dar conta de mais coisas e outras de menos? Organização de tempo. Cuide da sua rotina. Para de perder tempo com aquilo que você não precisa perder tempo. Busque entender o que precisa ser feito. E se a gente conseguir fazer isso, a gente encontra um lugar que nos faz feliz. Estar onde Deus quer que nós estejamos faz a gente se sentir feliz, pleno, satisfeito. E esse lugar é o lugar onde nós amamos fazer o que a gente ama. Aliás, o que a gente faz. É o lugar que nos faz bem. É o lugar que não piora a nossa saúde, nem física e nem mental. É um lugar onde você se entende útil para outra pessoa. Nunca tem a ver com a gente. Crescimento não tem a ver com a gente. Não é para dentro, é para fora. É para o mundo, é para o outro. É nesse lugar onde você transborda para o outro. É o lugar onde você vai ser diferente, percebido, percebida. Talvez você pode estar pensando nessa noite: eu acho que Deus pode ter esquecido de me dar a minha parte de dons e talentos. Ele não esqueceu. Sem dúvida alguma, Ele não esqueceu. Quando foi no ano de 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito legal lá na minha cidade. Foi coincidentemente, não existem coincidências para Deus, né? Mas eu havia acabado de conhecer o amor de Jesus. Acabado. Sabe aquela paixão maravilhosa que a gente tem quando a gente conhece Jesus? Pois é. E eu fui participar de um processo seletivo em que eu não acreditava nem um pouquinho que ia dar certo. Porque a vaga exigia faculdade completa e eu não tinha ainda. E tinham 300 pessoas competindo. Mas quando eu abri a vaga, alguma coisa, sabe aquela alguma coisa que fala na nossa mente, no nosso coração? Manda o currículo. Falei, mas, e eu ainda discuti com Deus, imagina, 300, imagina essa vaga, uma vaga muito concorrida, eu nem preencho os requisitos. Mas Deus falou, manda. E uma filha que estava recém-chegada ao colo do pai, vou mandar. E quando eu cheguei naquela empresa para entregar o meu currículo, eu falei, antes de entrar, tinha uma fachada grande, a porta de ar-condicionado, e eu na calçada falei, Deus, se for a sua vontade que eu trabalhe aqui nesse lugar, eu vou conseguir, apesar de tudo que eu não tenho, de não preencher nenhuma condição que eu preciso para estar nesse lugar. E Deus tem mais uma coisa, Jesus, eu queria tanto ganhar um salário de X, Deus. E outra coisa, Jesus, eu queria tanto trabalhar com uniforme assim, 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 e disse para Deus, ali na calçada, na frente da empresa. Eu queria muito, Deus, trabalhar com sapato social, com uma calça social, camisa. Eu queria tanto, Deus, que tivesse ar-condicionado. Eu tinha acabado de aprender com o meu pastor, no culto do domingo, que a gente tinha que ser específico no que a gente pede para Deus. E eu obedeci. Falei para Deus tudinho que eu queria lá. Ah, Jesus, plano de saúde também, porque o senhor sabe como é que tá, é o SUS, né? Entrei. A pessoa veio me atender. Eu disse para ela, eu gostaria de te entregar o meu currículo para a vaga X. E aí ela leu o currículo e falou assim, mas você não completou a faculdade ainda? Eu falei, não, mas eu queria tanto, coloca meu currículo aí, junto. Ela falou, tá bom, mas olha, mesmo, de verdade, essa vaga precisa de ensino superior completo. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Fui embora e falei, será mesmo que Deus pode? Será, Deus? Olha, Jesus, perdão, Senhor, porque às vezes a gente faz isso, oh Deus, perdão. E aí fui embora para minha casa,
Passou uns 4 dias mais ou menos, isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira, meu telefone fixo de casa, porque naquela época tinha um telefone fixo em casa. O telefone fixo tocou. Por favor, a Simone, gostaríamos de marcar um processo seletivo para a próxima semana. Falei, ok. Dia e horário, estive lá. Cheguei lá, tinha muita gente. Fiquei com medo de novo. Falei, será, Deus, que era para eu estar aqui? E sem vitimismo nenhum, viu, gente? Zero, sem vitimismo nenhum. Só eu preta lá. Só eu. E quem não é negro não vai entender, e tá tudo bem, viu, gente? Mas a gente já sofreu pra caramba com isso. Mas preta e filha do Deus Altíssimo. Fui para o processo seletivo. Eu nem sei o que eu disse, porque eu não lembro mais. Tem horas que a gente precisa abandonar aquilo que a gente sabe, entregar na mão de Deus, né? E eu fiz isso. Passei na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. Fui contratada. Mas comecei a trabalhar lá. E naquela época, gente, faz um tempão isso, né? Fui registrada com R$520. E eu trabalhava bastante. Eu sempre fui muito dedicada nos lugares onde eu estive. Eu sempre fazia mais do que eu era pedido. Eu sempre buscava entregar mais do que aquilo que eu fui contratada. Sempre. Mesmo quando eu era empregada doméstica, ela pedia para eu fazer almoço, eu deixava a salada da janta pronta. Sempre foi assim. E eu tive um gestor lá, que ele era um amor de pessoa. Sou eternamente grata, porque se não fosse por ele ter me ensinado as coisas, o capítulo a seguir não teria acontecido. Mas ele era muito folgado. Então eu fazia todo o trabalho dele. E naquela época ele ganhava 10 vezes mais que eu. E eu sei disso porque eu fazia folha de pagamento, que era o trabalho dele. E aí um dia eu falei assim: Deus, nós conversamos sobre o salário, lembra? Não era esse valor, não. Eu não vou dar conta, Deus. Eu tenho que ajudar meu marido em casa, tem 2 filhos. E aí, um dia eu cheguei no trabalho, e Ricardo é o nome dele. Ele estava lá sentado na sala dele, com um rosto sisudo, e ele era muito feliz, contente, sorridente. E eu falei: aconteceu alguma coisa, Ricardo? Tá tudo bem? Ele falou: tá, mas senta aqui. Eu estou indo embora, sim. Tá maluco? Como assim tá indo embora? Imagina, você é doido, para com isso, você tá de brincadeira. Ele falou: não tô. Eu tô indo embora. Vou pedir minha conta hoje. E sabe o que vai acontecer, Si? Eu vou indicar você para o meu lugar. E vocês sabem, a capacidade é nossa responsabilidade. Os dons vêm de Deus, mas a capacidade é nossa responsabilidade. Não reclame se um dia você for colocado diante de uma situação que você não entende. Quando ele me pedia para fazer as coisas que eram tarefa dele, eu falava: meu Deus, né? Mas está tudo bem, eu preciso trabalhar, eu vou fazer o melhor que eu puder. E nessas oportunidades eu aprendi tudo. Tudo. Eu poderia ter reclamado, falava: não, vou pedir minha conta, porque ele é muito do folgado e eu não vou fazer o trabalho dele, não. Quanta gente faz isso? O gestor, o seu chefe pede para fazer alguma coisa e fala: ah, não é meu trabalho, é da Débora, ela que faça, eu não vou fazer, não. Gente, adivinha qual que era o valor do salário dele, que passou a ser meu? Sabe aquela conversa com Deus lá na calçada? Prosperar não tem a ver com acúmulo.
tem a ver com viver bem. Em você poder dar um tênis para os seus filhos, você poder ir almoçar num restaurante com a sua família, você poder fazer uma viagem, está tudo bem em ser próspero. O que você não pode é colocar o teu coração no dinheiro, e esquecer de Deus, e esquecer de ser generoso, e transbordar nas pessoas. Quando o seu coração está no lugar certo, isso não vai acontecer com você, está tudo bem prosperar. Às vezes a gente esquece que a gente é filho, mas Deus não esquece. Se prepare para o que Deus vai te dar em 2023. Se prepare hoje, agora. Para de ficar no TikTok vendo bobagem. Vai ler um livro, vai estudar, vai fazer um curso. Se prepare. Deus só vai confiar se Ele souber que você está preparado. Porque um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1, de acordo com a sua capacidade. Se prepare. Se prepare, você é filho. Deus já colocou no seu coração, Deus já colocou em você tudo que você precisa para realizar os seus sonhos. Você só precisa se mover em direção a Ele. Cada um de nós quer uma oportunidade de ter uma vida melhor. Você merece ter sim, está tudo bem, não tem problema. Talvez você pode estar pensando, não, se eu não tenho nenhum desses dons, eu não tenho nenhum talento, tem nada em mim não. Eu estou aqui nesse lugar, nessa vida, estou trabalhando aqui faz um tempão, nada acontece. Estou fazendo isso que eu faço já tem um tempão, nada acontece. Em mim não tem nada de diferente. E não importa a idade, viu gente? A gente pode começar de novo. A gente pode fazer de novo. Nós não sabemos quantos dias ainda nos restam. Nós não sabemos. Mas nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Deus não é um Deus injusto. Muito pelo contrário. Deus é um Deus justo. E Ele está te dando a oportunidade de ter um 2023 do jeitinho que você sonha. Mas tem uma parte que é só sua. Tem uma parte que é a sua, é o seu movimento. Tem uma parte que é você que tem que fazer. Eu fiquei nesse cargo, nessa empresa por 7 anos. Eu conheci 8 países diferentes. Viajei muito. Pude contribuir com a minha casa, com os meus filhos, com o crescimento deles, com uma boa escola, com uma vida mais confortável, mas também de transbordo. E é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço, porque é minha responsabilidade multiplicar o que Deus me entregou lá em 2008. E eu vou continuar fazendo isso enquanto eu puder, enquanto Ele quiser que eu faça, porque eu sei, eu sou prova disso, que é possível. Mas não dá para a gente ficar na inércia. Não dá para a gente ficar reclamando, esperando, olhando para o outro, para a economia, para a falta de condição. Não. O Espírito Santo sabe tudo que você pode fazer. E eu gostaria que aí mesmo no seu lugar agora, você pudesse fechar os seus olhos. E você pudesse perguntar para Ele: o que é, Espírito Santo, que o Senhor quer que eu faça em 2023? O que é, Espírito Santo, que eu não consegui entender ainda, que o Senhor quer que aconteça comigo? Onde é, Espírito Santo, que o Senhor quer que eu floresça, que eu transborde, que eu seja mais, que eu possa contribuir na vida das pessoas? Onde é, Espírito Santo, que o meu coração adormeceu, que eu parei de sonhar, que eu parei de planejar, que eu parei de querer outras coisas novas? Onde foi, Espírito Santo, que eu deixei o meu coração?
Espírito Santo, onde é que o Senhor quer que eu esteja? Espírito Santo, fazendo o quê? Espírito Santo, eu não sei sonhar mais, eu não consigo mais. O que é que eu posso fazer? Espírito Santo, relembra, refresca minha mente, vem sobre o meu coração, me faz ser novo, me ajuda a ser novo. Deus, nós te pedimos, Senhor, que onde haja um coração, Senhor, aqui nessa noite, perdido, cansado de tentar, que não consegue ver mais, que não consegue sonhar mais, que não consegue vislumbrar mais, Espírito Santo, traz à tona, Senhor. Mostra, Deus, nas mentes e nos corações qual é a tua vontade na vida dos teus filhos, Espírito Santo. Vem com o teu poder, traga a sua luz, Pai, onde não tem luz. Traga, Pai, clareza onde tem confusão, Jesus. Mostra para os teus filhos, faça com que eles possam sonhar com coisas novas e diferentes, Deus. Pai, nós entregamos, Senhor Deus, esse ano gratos por tudo que o Senhor fez, mas entregamos em tuas mãos os nossos sonhos para 2023. O que nos falta, Deus, sobra no Senhor, Jesus. O que nos falta, sobra no Senhor, Jesus. Pai, traz a nossa mente, Deus, e o nosso coração. Existe sobre esse ambiente, essa atmosfera agora, uma unção de crescimento sobre a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, porque tem mulheres que muitas vezes tentaram romper em algumas áreas da vida, principalmente no seu negócio, e estão com dificuldade nesse crescimento. Mulheres que começam e terminam, mulheres que começam e não tem direção, e vai de um lado para o outro perdida, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração que Ele quer destravar coisas sobre a sua vida. Então eu gostaria que só essas mulheres que precisam de um destravar espiritual, que você levantasse as suas mãos para o alto agora, porque existem improváveis que vão desfrutar de um extraordinário de Deus, que vão provar de um crescimento, que vão experimentar de uma provisão sobrenatural. E aquilo que Deus fez na vida da Simone vai derramar sobre a sua vida também. Então eu gostaria que você começasse a adorar a Deus agora e contasse para Deus aquilo que você quer viver. Seja específica no seu pedido. Deus não vai atender aquelas que só ficam caladinhas, não. Deus quer ouvir da tua voz. Deus quer ouvir da tua boca. Então adore a Ele. Comece a falar para Ele.